tá? Na questão número 2, ele fala assim: suponha que num certo dia o sol esteja a pino na cidade de Jussara, tá? Isso ocorre no meio-dia. Desculpa, isto ocorre no meio-dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra nesse instante, tá? Isso aqui, na verdade, ele está fazendo uma afirmação, tá? Então, ele fala assim pra gente: os desenhos representam a sombra de um poste nas cidades de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e no Oiapoque, né? Oiapoque, exatamente. AP, né? O estado que ele está colocando lá. No mesmo instante, escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade, dados norte, que é o N, né? E S sul, tá? Então, ele coloca lá a cidade de Jussara no mapa, que vocês estão verificando, né? Uma cidadezinha lá de Jussara, que é essa cidadezinha aqui, né, no mapa. E a partir daqui é como se você fosse usar, por exemplo, os pontos cardeais, né? Existe no globo terrestre 4 pontos cardeais que a gente conhece: norte, sul, não é isso? Que mais? Oeste e leste. É como se você fizesse uma divisão, na verdade, né? Você tivesse aqui, né, o mapa mundi, aqui você fosse dividir norte, sul, oeste e leste. Além dos pontos cardeais, vocês vão ter em certos tipos de mapas também, como eu coloquei aqui no meu livro, vocês vão ter também os pontos colaterais. No caso, sudoeste, sudeste, né? Que estão também presentes no mapa. Como eu fiz um desenhozinho aqui para mim, esboçado, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Com base nessas posições dos pontos cardeais, que são norte, sul, né, oeste, leste, que vocês têm, não é isso? Vocês vão observar nesse mapa. É como se vocês dividissem esse mapa em 4. E aí vocês iriam ver o que? A posição que fica, né? Então, a primeira, Oiapoque. Será que ficaria numa posição norte, sul, leste, oeste, para vocês poderem dizer? Ou seja, tem um L, na verdade, vocês têm um L aqui embaixo. Uma posição que está apontando para cá, não é isso? E uma outra que está apontando para onde? Para cá. Ou seja, ele quer saber, quando você dividir isso aqui, qual é a posição daqui da Jussara, se for o caso? Vocês diriam que ela está no norte, no leste, no oeste? Entenderam? Para cá, do lado esquerdo. E para cá, do lado direito. Que é isso que está simbolizando, na verdade, essa forma de L aí, para você poder saber. Então, Oiapoque, lá no mapa de vocês, onde é que está? Está na parte de cima, na verdade? Está na parte de cima o pontinho lá. Oiapoque, né? Então, vocês colocariam da parte, vamos supor assim, esquerda ou da direita em relação aos pontos cardeais? O que vocês colocariam? Qual L vocês colocariam? O L que está da parte esquerda ou da direita? Entenderam? Será que seria desse L ou seria esse aqui? Né? Entendam esse L como se ele fosse a localização, na verdade, em relação aos pontos cardeais. Então, Oiapoque está bem aqui, né? Em relação ao mapa mundi. Então, significa dizer que ela está basicamente na parte norte, não é verdade? Na parte norte, que é a primeira, né? Mas ela está para o lado esquerdo. Ela faz parte da parte norte, que está na parte de cima, né? Ó, aqui seria norte, né? Que vocês iriam colocar. Norte é como se estivesse para cá, né? Os países que vão compor isso aqui, norte, né? Mas vocês também vão ter oeste,
leste e sul, tá? Isso tudo no quê? No mapa. Ou no globo que eu coloquei aqui para vocês. Então, parte norte, ela vai estar compreendente essa partezinha aqui, norte, essa regiãozinha aqui, né? Então, significa que ela estaria bem aqui, para a parte esquerda. Então, vocês vão colocar lá embaixo Oiapoque AP, que é o estado, tá? Bem aqui. Nesse L que tá para a parte esquerda, o viramento dele, tá? Então, vocês coloquem lá como segunda. Tá? Aí vocês têm a outra lá. Vocês têm a outra cidade lá que ele quer saber, que é Porto Alegre, né? A cidade de Porto Alegre e Oiapoque, né? Então, Porto Alegre, vocês localizaram lá no mapa que ele coloca para vocês onde que tá? Ele coloca até, inclusive, o ponto para vocês, né? Ele diz que tá próximo aqui, ó. E aí, Oiapoque já faria parte para cá, parte direita, na verdade. Então, vocês colocariam nesse outro L aqui, que é a localização, a parte esquerda. Deixa eu colocar isso para cá. A parte, desculpa, direita. Porto Alegre. Aí eu pergunto para vocês, e se fosse o caso a Jussara? Ele coloca numa posição bem aqui, na verdade. Aí se viesse, por exemplo, estou gravando, tenho que segurar aqui o telefone. Se viesse, por exemplo, na verdade está mais aqui a Jussara, ó. Tá próximo aqui a Jussara. Não tá aqui em cima, tá aqui, tá? Nesse ponto, aí ele coloca aqui Jussara, tá? Então, ela estaria para a parte o quê? Mais para a parte oeste ou para a parte sul? O que vocês achariam em relação aos pontos cardeais? Segundo o que vocês estão observando lá, Jussara. Ela estaria mais para a parte oeste, porque ela está bem aqui, na verdade, ó, mais para cima do que para baixo. Vocês podem visualizar lá no mapa de vocês, ó. Ela está mais acima do que abaixo. Então, ela estaria localizada sim na parte oeste dos pontos cardeais para o lado esquerdo, tá? Se fosse o caso da gente apontar a direção dela, tá certo? Tá? Então, essa questão aqui, ela preza muito que a gente observe, vamos supor assim, a localização segundo os pontos cardeais, tá certo? Podemos seguir? Ou aguardo vocês? Podemos? Sim, né? Então, como vocês já colocaram lá, vamos para a terceira, tá? Na terceira questão, ele fala assim, com base nas imagens da questão anterior, que é a questão número 2 que a gente fez, tá? Que argumentos nós podemos utilizar para afirmar que a Terra não pode ser plana? A Terra é plana? Eu disse isso para vocês que a Terra é plana? Mas há algum cientista que afirmou que a Terra é plana? Né? Porque eu lembro que eu mandei vocês fazerem uma leitura dos filósofos, né? E aí muitos ficaram com vergonha de apresentar, outros não. Aqueles que apresentaram, ainda levei em consideração na hora de aumentar um pouquinho, meio ponto, tá? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, nesse caso, levando em consideração essa questão que ele está falando, ele faz a pergunta. Para afirmar que a Terra não pode ser plana, né? Relacione sua resposta com a descoberta de Eratóstenes, tá? Eratóstenes foi um cientista e filósofo. Principalmente no início ele era filósofo. E aí ele afirmava em relação aos pontos cardeais, né? Ele falava que a Terra ela não pode ser considerada plana porque, ora, tem horas que ela vai estar iluminada
por uma parte de um ponto cardeal, mas tem horas que ela vai estar por meio de sombra. Ela vai estar sombreada por meio dos pontos cardeais. Aí, no caso, parte do Polo Norte, né? É a parte que pega, por exemplo, mais sombra, né? É mais escuro um pouquinho. Já a parte do Polo, por exemplo, do Polo Sul... Desculpa, parte do Polo Sul é a parte que fica mais o quê? A parte do Polo Sul, não do Norte, tá? É a parte que fica mais escurecida. Já do Polo Norte, não. É a parte que fica mais clara. Então, tem horas que em uma cidade tá dia, tá claro, mas na outra está escuro ainda. Ainda não amanheceu, né? Então, ele se baseou nessa, vamos supor assim, né, nesse argumento para dizer que a Terra ela não é plana, né? Por conta da sombra. E nessa questão aqui 2, ele fala: tem horas que o Sol está bem visível, mas tem horas que o Sol tem um poste lá que está dando a sombra. Ele fala assim, ó: suponha que num certo dia de sol esteja a pino na cidade de Jussara. Na cidade de Jussara, a pino está sol, né? Mas ele coloca aqui, isso ocorre no meio-dia solar, na metade do dia, né? Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra nesse instante. Então, no caso, em uma cidade está sol até uma certa hora e na outra ainda está sombra, tá? Então, por isso que ele se baseou também para dizer que a Terra ela não é plana. Então, ele fala assim, relacione sua resposta com a descoberta de Eratóstenes, tá? Na biblioteca de Alexandria. Ou seja, essa questão é como se vocês fossem fazer uma pesquisa dela também, né? Para afirmar. Então, você vai colocar isso lá. Essa região que ele está colocando aqui de, por exemplo, deixa eu ver bem aqui no ponto cardeal aqui, Jussara, Oiapoque, o pino. Essa região do pino que ele está colocando aqui pra gente, na questão 2, porque a gente está se baseando nela, tá? É uma região chamada, por exemplo, de zenite, tá? O nome dela, dessa região do pino, é zenite, tá? Que ele coloca: suponha que num certo dia do sol esteja a pino na cidade de Jussara. Então, é uma cidade de Jussara, que eles deram o nome lá de pino, mas o nome dela é zenite. É como se fosse um apelido que a gente fala, tá? Então, eles querem que a gente coloque lá. Então, você coloca lá o seguinte: em zenite, o sol está claro, né? Que a gente vai ter que contestar a história lá e dizer que tá ok. Em zenite, o sol está claro, tá? Na cidade de Jussara, tá? Em zenite, o sol está claro na cidade de Jussara. Já em relação a Aristóteles, né? Sim, a Terra não é plana, por conta que tem dias que em algumas cidades está claro e em outras ainda está sombra, está escuro, tá? Mas eu vou escrever aqui no quadro. Estou falando por conta que eu estou gravando, tá? E aí eles vão ter que copiar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa seria a terceira, né? Era uma pesquisa que vocês teriam que fazer, tá? Sobre esse cientista e filósofo Alexandria, tá? Na terceira. Em zenite, que eu coloquei pra vocês. Como foi que eu coloquei pra vocês lá? Em zenite, o sol tá claro na cidade de Jussara, não foi assim? Pode. Já Aristóteles. Tem um acento bem aqui.
Então eu coloquei lá conforme a questão também estava cobrando a questão número 2, tá certo? Questão número 2 aqui. Número 3, agora número 4, tá? Já são 2h17, né? Eu vou ter que entrar na sala com eles lá.